Era uma vez. Histórias para crianças. História de hoje: Luís e os Três Dragões. Num reino muito distante havia uma grande floresta, e perto desta floresta, uma pequena aldeia. Todos os aldeões tinham medo de entrar na floresta, porque lá havia 3 dragões com temperamentos diferentes. Todos temiam os monstros porque eles eram imprevisíveis. O primeiro dragão tinha um semblante feliz e só trazia alegria, sempre sorrindo. O segundo dragão era muito pensativo e também a ninguém prejudicava. Mas o terceiro dragão era raivoso e sempre gritava, nunca estava satisfeito. Apesar de ninguém nunca ter se aproximado o suficiente para conhecer os dragões de perto, as histórias se espalhavam como vento pela aldeia. Diziam que eles apareciam ao anoitecer, escondidos entre as árvores mais densas. Quem ousasse escutar de perto poderia até ouvir o debate entre os 3 dragões, mas poucos ousavam chegar tão perto. Luís, um garoto curioso da aldeia, sempre se perguntava por que os monstros se comportavam daquela forma. Será que eles são realmente perigosos ou apenas mal compreendidos? Certo dia, depois de ouvir as mesmas histórias repetidas pela 100ª vez, ele decidiu que era hora de acabar com o mistério. "Não vá, Luís!" gritaram os aldeões ao ver o menino se dirigir à floresta, mas ele, determinado, entrou sem olhar para trás. Com o coração cheio de coragem e um pouco de medo, ele se armou com uma lanterna, um pedaço de pau e uma flauta que seu avô lhe havia dado. À medida que avançava pela escuridão, sentia as folhas se agitarem e os galhos rangendo acima dele, como se a floresta estivesse cochichando sob sua presença. Finalmente, após caminhar por horas, Luís avistou os dragões. Eles estavam sentados perto de um lago, observando o reflexo das estrelas na água. De repente, os dragões começaram a falar. "Ah, como essas estrelas são lindas!" disse o primeiro dragão sorridente. "Sim, mas por que estão tão distantes?" refletiu o segundo dragão, como se estivesse imerso em pensamentos profundos. "Que bobagem ficar olhando para o céu!" gritou o terceiro dragão impaciente. "Eu quero é ação. Quero que esses humanos venham aqui e enfrentem o que temem." Luís respirou fundo e, apesar do medo, tocou sua flauta suavemente. O som encheu a noite, interrompendo a discussão. Os 3 dragões viraram-se na direção do som. "Quem está aí?" rugiu o terceiro dragão com uma faísca de raiva nos olhos. "Sou Luís", respondeu o menino, tentando manter a voz firme. "Vim aqui porque quero entender por que vocês assustam a aldeia." "Nós não queremos assustar ninguém, garoto", disse um dragão. "Vivemos aqui há muito tempo sozinhos e as pessoas nunca nos deram uma chance de mostrar quem realmente somos." "Então por que vocês não vão até a aldeia?" perguntou Luís. O primeiro dragão sorriu tristemente. "Porque somos diferentes. E o que é diferente costuma causar medo. Eu tento sorrir e trazer alegria, mas o terceiro dragão..." "Eu sou assim", interrompeu o terceiro dragão irritado. "Não consigo evitar. Tudo me deixa nervoso." Luís percebeu que os dragões não eram monstros, mas criaturas divididas em sentimentos que nem sempre conseguiam controlar. O sorriso de um dragão não compensava a raiva do outro, e a reflexão do segundo dragão não conseguia silenciar a confusão dos demais. O menino pensou por um instante e teve uma ideia. "E se eu trouxer alguns amigos para conhecê-los? Talvez, se eles ouvissem vocês, possam entender que nem tudo é o que parece ser." "Mas, Luís, vá com cuidado. O medo é um monstro poderoso, muito mais perigoso do que qualquer um de nós", murmurou o segundo dragão. Luís voltou para a aldeia. Contou aos seus amigos sobre o encontro
E mesmo que muitos não acreditassem, alguns corajosos decidiram segui-lo no dia seguinte. Quando chegaram à beira da floresta, tocaram as flautas juntos, anunciando sua chegada com a mesma melodia que Luís usara na noite anterior. Aos poucos, os dragões apareceram. O primeiro sorriu para os aldeões. O segundo os observou atentamente. E o terceiro, bem, ele resmungou, mas não gritou. Com o tempo e a convivência, a aldeia e os dragões começaram a se entender. Os dragões apenas pareciam ser maus. Os aldeões perceberam que, assim como os 3 dragões, cada pessoa carrega dentro de si diferentes emoções, algumas mais fáceis de lidar, outras mais difíceis de aceitar. Luís provou que a coragem não está apenas em enfrentar monstros, mas enfrentar o medo do desconhecido e abrir espaço para o diálogo e a compreensão. E assim acabou-se a história. História e edição, Rosálio Aira. Narração, Rosalie Henriques. Gostou da história? Dê o seu like para fortalecer o canal e ficar atento às novas histórias.